Olá pessoal, voltando aí para continuidade aí do nossos ADR ou do nosso MASC, né? Que a gente já mencionou. Então agora nós vamos tratar um pouco sobre a questão da negociação. Lembrando, né, que a negociação é um método autocompositivo, que eu já mencionei anteriormente. É algo assim bem importante lembrar, né? A negociação é como se fosse aquela, a gente lembra assim, aquela brincadeira lá de criança, né? A gente, a gente brincava lá, pá, tá, quer resolver uma situação entre eu e meu amiguinho, pô, o que vai fazer? Muitas vezes a gente tirava num par ou ímpar, jogava ali na sorte para que pudesse ver. Queira ou não queira, isso é a gente estar negociando, porque quando ocorre a negociação, não há a participação de um terceiro envolvido, né? Pô, eu não preciso chamar uma terceira pessoa para me ajudar, ou meus pais para me ajudar. Nesse caso ali, bastante a gente negociou, né? A vida toda a gente negocia, seja com a família, seja o nosso serviço, a gente está sempre negociando, né? Esse jogo de interesse. Só que uma coisa bem importante para que a gente possa estar negociando e dar mais satisfatória para o nosso interesse, é importante a gente ter esse poder de persuadir outra pessoa, né? De poder influenciá-lo. Por isso também é importante essa questão de argumentação. Tem que ter uma boa argumentação sobre aquilo que estás falando, né? Para que tu possa convencer outra parte sobre o teu interesse. Então, que nem a gente destacou, né? Não há participação de terceiro. A negociação ela pode ser isolada, anterior ou simultânea à utilização de outros métodos alternativos de solução de conflito. Então ela pode ser isolada, só ela que acontece, anterior, porque de repente você vai tentar resolver uma situação com outra pessoa. Por exemplo, aí, a negociação de contrato de trabalho. Aí duas partes sentam e tentam resolver o contrato de trabalho. Só que os dois sozinhos não conseguem se entender. Então, ó, por que ele é anterior? Os dois não conseguiram se entender. Então, não conseguiram se entender, os dois saem dali e vão para outro método de resolver o problema. Aí, o outro método, por exemplo, poderia ser a questão da conciliação, na qual a gente vai tentar procurar resolver o problema. Ou lembrando também que muitas vezes pode acontecer a negociação de maneira simultânea, né? Ou seja, eu estou tendo, por exemplo, uma conciliação, uma arbitragem, só que ao mesmo tempo, de maneira simultânea, eu marco com a pessoa para que a gente possa estar conversando sem um terceiro, para que a gente possa chegar à solução. Então, é nesse sentido, pode ser isolada, somente ela acontecer, anterior, antes que venha outro passo, ou simultâneo, né, que é paralelo, tá? É bem comum então. Uma coisa importante também a gente lembrar, né, que refere-se às tratativas diretamente pelas partes, na qual essas partes elas procuram se reunir para confrontar e discutir as suas ideias, as suas propostas, sejam implícitas ou explícitas, né? Principalmente aquelas explícitas que vão ser discutidas, para que as partes possam chegar a um acordo, né? Que nem eu mencionei, prestação de serviço, eu acho que é um exemplo bem claro, né? Aí vão confrontar e discutir as suas propostas para que possam chegar a um acordo comum. Ainda segundo a cartilha de mediação de conflitos da Senasp, a negociação ela pode ser conceituada como a arte de persuadir, ou seja, né, de influenciar o outro. Por isso que não relatei anteriormente, é importante ter argumentos suficientes sobre o que está falando para que possam convencer, né? Lembrando também aquela questão de gestão de conflito que a gente mencionou anteriormente, né? Quanto mais tu tiver essa questão de racionalidade, deixar a emoção de lado, ter um bom diálogo, né? Uma boa comunicação, não sendo violenta, tudo isso vai influenciar para que tu possa negociar e resolver a situação com o outro. Até porque, lembrando, se tu chegar com uma comunicação violenta com a outra pessoa, realmente não vai conseguir chegar àquilo que tu pretende no final, na solução. Pois bem, né, a negociação ela contribui então para quê, né, quando ela acontece de maneira eficaz? Ela contribui para que haja uma conduta assertiva entre as partes, que as partes possam se entender, apesar de ambas cederem em alguma coisa, mas ambas vão sair ganhando. Também é importante destacar que ela contribui para o equilíbrio entre a emoção e a razão. Nós não podemos deixar a emoção falar mais alto, nós temos que tentar chegar num acordo comum, por isso é que a razão é aquela, queira ou não queira, a gente fala aqui fala no equilíbrio, né? Mas queira ou não queira, a razão ela tem que andar junto com a emoção, mas é ela que vai ditar aquilo que vai sair na parte final, né? O resultado. Ela também contribui para
para a visão do problema, ela contribui para a visão do problema pela ótica do oponente e da outra parte, essa questão de tu procurar entender o que está acontecendo pelo viés do outro, né? Questão da razão, da empatia. E ela contribui para a obtenção do máximo de informações sobre o tema e o contexto de conflito. Então tu vai procurar abrir, né, aquilo que está acontecendo com a outra pessoa e ela também, no sentido que vocês possam chegar a um acordo comum e resolver a situação. E também ela contribui para a confiabilidade do processo. Ou seja, né, apesar de ter um conflito, mas quando vocês conseguem resolver a situação, vocês vão perceber que vocês são bons negociadores e aumenta a confiabilidade de vocês para quando tiver um problema parecido, para que possam resolver sozinhos, né, sem precisar de um mediador ou um conciliador. Então a negociação é algo comum, né, corriqueiro, que a gente aprendeu de criança, né, e a gente vai fazer isso a vida toda. Pois bem, né, então vamos falar da mediação, que talvez é uma das coisas que vocês mais vão fazer na Polícia Militar, tá? Então vamos lá. A mediação, ela acontece com a participação de um terceiro, que muito caso aí será os senhores. Lembrando que o mediador é aquela pessoa que é neutra e imparcial. Ele vai procurar auxiliar as partes para resolver o conflito, mas sem sugerir ou impor uma solução e sem interferir nos termos de acordo, né? Então aqui a gente pode dizer que muitas vezes acontece aí, por exemplo, uma discussão de vizinhos. Vocês vão chegar ali com policiais e vocês vão ter que mediar essa situação para que possa chegar a um acordo comum e não precisa levar para a via judicial. Então é nesse sentido, né? E quando você está lá naquela ocorrência, qual é o foco da tua mediação para resolver o conflito? São as relações entre as partes ali, entre os vizinhos, e a questão também dos laços afetivos, né, entre os litigantes, os sentimentos das partes conflitantes, né? Então é isso que a gente tem que parar e analisar, certo? Então o mediador, ele vai sempre estar atuando sobre a questão de conflitos familiares, geralmente entre vizinhos, que tem um certo grau de relacionamento, né, de laço afetivo. E algo muito interessante aqui, para a gente relembrar das outras aulas, é que a mediação, ela mergulha nos reais interesses e necessidades, né? Então a mediação não é simplesmente trabalhar aquilo que está aparente, mas até uma dica que eu dou bem claro para os senhores, que eu já mencionei, é separar as partes, para que a emoção possa diminuir e o racional possa falar, e principalmente que quando tu conversa a sós com as pessoas, tu consegue, na realidade, entender melhor o contexto, e muitas vezes ver aquilo que não está aparente, né, aquilo que está oculto, no caso do iceberg ali. Então por isso que mergulha nos reais interesses, né, que quando tu separa as partes, consegue realmente ver o que está acontecendo, e muitas vezes você consegue, a partir daquilo ali, entender o direcionamento da situação, para que possa estar conduzindo a situação, para que as partes possam estar chegando num acordo. E o MASC, né, o método alternativo de solução de conflito, ele aqui diz que é por excelência. Ele quer dizer que é no sentido que é a forma ideal para o policial resolver os conflitos aí que acontece principalmente entre vizinhos e entre familiares, porque muitas vezes acontece muita discussão, muito atrito verbal, e vocês vão resolver mediante a mediação. Não é necessário levar isso para frente, tá? Então procure resolver nesse sentido. E o nosso texto também aqui vem falar que a mediação é a forma de solução alternativa de conflitos a ser utilizada pelos policiais militares dentro do espectro da preservação da ordem pública preferencialmente, né? Ou seja, nós temos ali 4 métodos alternativos, que a negociação nós não entramos, que é só entre as partes. A arbitragem é algo que a Polícia Militar ela não faz, né? Mas na realidade a conciliação e a mediação sim. Então são duas questões que a Polícia Militar ela procura intervir. Lembrando que a conciliação é quando a gente vai procurar intervir numa situação, por exemplo, de um acidente de trânsito, que eu posso intervir entre as partes, né? Só que eu digo assim que eu posso intervir como cidadão, quando eu vejo um acidente na minha frente, né, que eu não estou trabalhando ali na viatura. Eu posso intervir no sentido de conciliar, dizer para elas que eu sou policial, que elas podem procurar se entender, que elas podem pegar o telefone do outro, mas quando eu estou fardado, né, é obrigação, de acordo com os procedimentos operacionais ali, que nós façamos, né, o boletim de ocorrência. Então, nesse caso, não dá para achar um acidente de trânsito, a gente mediar na situação. Mas dá para mediar a questão de conflitos entre vizinhos, né, que acontece bastante, e os senhores aí estarão hábeis para que possam ajudá-los. Na sequência aqui eu trago um videozinho de conciliação, um exemplo aí da Polícia Militar de São Paulo,
E trago também 2 exemplos aí sobre mediação, do projeto Acorda da Polícia Civil de Sergipe e a mediação policial entre discussão de vizinhos. Né? Aqui tem um exemplo daquilo que eu falei anteriormente, né? Ocorre muita discussão de vizinhos e aqui tem um exemplo da Polícia Militar de São Paulo para os senhores assistirem. Então vou dar mais um break pro pessoal aí e tem mais esses videozinhos para os senhores assistirem.